Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Bruna, de História. Vou gravar um vídeo para vocês sobre alguns temas que são do segundo bimestre e vocês podem já ter visto lá com o Centro de Mídias, porque eles não estão numa ordem cronológica, tá bom? Esse bimestre eu vou fazer os vídeos e vou mandar atividade para vocês responder sobre o meu vídeo que eu estou gravando e sobre o vídeo do Centro de Mídias, tá? Essa semana já teve aula, vou mandar um link com a atividade hoje e vou mandar esse vídeo que eu estou gravando agora com uma atividade também. Galera, o tema hoje é Novo Mundo, Idade Moderna. Por que Novo Mundo? Porque foi descoberto esse mundo pela parte europeia, né, pelas grandes potências mundiais, que eram grandes reinos. Para eles é um novo mundo, né? Eles descobriram, já existia para nós, mas para eles, né, é uma descoberta porque eles não conheciam aqui, beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou explicar para vocês. A Idade Moderna, ela é um período após Idade Medieval. Então, o período medieval ele vai entrar em crise. E com essa crise, a gente vai ter o período moderno, que é chamado História Moderna, Idade Moderna. São fatos que acontecem nesse período que vão revolucionar a história da humanidade, tá? Isso é muito importante. Então, ele começa em 1453, ele é datado com isso. E ele acaba em 1789, então nós não somos modernos, nós somos contemporâneos. Não se esqueçam disso, tá bom? Dois fatos importantes que marcam o início e o fim é a queda do Império Bizantino, né? E que ele, quando esse império cai, ele marca o início desse período moderno e que finaliza esse período moderno é a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, vai acontecer muitas reviravoltas, guerras, revoluções, reivindicações, descobrimentos, coisas que vai abalar a estrutura da nossa história, mas para melhor, né? Graças a alguns pensadores, porque senão a gente até hoje estaria fechado a nossa gaiola do cérebro de manipulação das igrejas, de muitas coisas, tá bom? Então vamos lá, não se esqueçam que é aula de história, não é aula de religião, porém a religião é citada como contexto histórico. A professora Bruna não defende bandeiras de nenhum tipo de religião, até porque aqui a minha função é científica, ok? Então vamos lá. O primeiro tema que eu quero mostrar para vocês é sobre o tema do absolutismo. O absolutismo é um movimento a qual essa sociedade feudal ela já tinha de certa forma, mas não de forma tão centralizada. O absolutismo é quando uma nação, um país ou um estado, ele decide que uma única pessoa vai ter poder supremo. Então, na sua casa, quem tem poder supremo é seus pais, né? Então, o pai fala pra você assim, eu mando e você obedece. Isso é um absolutismo. O termo absolutismo, nesse período da Idade Moderna que ele se inicia, é quando os reis, né, daquele período medieval, eles se unem e eles decidem o quê? Que eles vão ter poder absoluto de suas terras. Então, cada um vai ter poder absoluto das suas terras. Eu da minha, você da sua e vice-versa. Por que isso? Interesses econômicos, ok? Porque quando eu consigo ter um domínio sobre só a minha terra, eu crio impostos só para minha terra, o dinheiro vem só para minha terra. Eu crio um exército, bandeiras, moedas de trocas, eu consigo mercadorias, eu consigo cobrar pela mercadoria que eu vendo. Então, é uma forma de centralizar o poder, porque no período medieval existiam várias outras pessoas que optavam por esse poder. Então, um governo absolutista é quando só um manda, quando a gente tem um braço de ferro, que geralmente era o rei, tá, gente? O rei lá, lembra do rei? O rei mandava, então ele já tinha assim a sua união. Aí vai ficar uma grande, né, coisa, porque daí a Igreja Católica fala, lembra que no período medieval a Igreja Católica era o clero e ela tinha fortes influências. Na moderna também ela vai ter fortes influências, mas esse governo absolutista vai dar mais liberdade ao rei administrar essas questões políticas, tá? Que são as questões políticas de decisões de lei, como governamentar as pessoas, os povos, como ele quer. Então, isso é o absolutismo, beleza? Agora, vamos para um ponto importante desse absolutismo. Galera, expansão marítima. O que é? A expansão marítima, ela nada mais é do que navegações, tá? Em 1400
1492, Cristóvão Colombo, conhecido como o descobridor da América, ele é financiado pela Espanha para vir para desvendar terras e chegar até a Índia. Por quê? Eles querem aumentar suas riquezas. Então, a Espanha é um desses reinos, né? Que é o reino de Castela. Ele financia essas viagens. Então, é como se eu financiasse um Uber para ir buscar coisas para mim no mercado e eu revender, tá? Olha, eu peço pro Uber, vai lá, compra para mim. Então, a Espanha faz isso, só que é navio, né? Então, a Espanha vai pagar aí para esses descobridores. O chefe era Cristóvão Colombo. E ele vai encontrar esse continente chamado América. América. E por que não o nome dele? Porque ele não foi o primeiro a vir para cá. Américo Vespúcio veio para cá muito antes dele. Conheceu o local, porém não tomou posse para si ou para nenhum reino. Porém, o nosso continente é dado em homenagem a Américo Vespúcio, por isso que o continente América, tá? Porque ele foi um dos primeiros que da Europa veio pra cá. Legal esse termo de descobrir, gente, porque não existe um descobrir quando já existe pra nós, né? Pra nós não tem sentido, os índios já moravam aqui, mas os europeus não. Então tudo pra eles que eles conheciam, novo, não conheço. Então quando eu for para a França, que eu ainda não conheço, mas irei conhecer, meu Deus, que lindo, vou conhecer, vou descobrir como é a França, porque isso parte do pessoal, de mim, beleza? Então vamos lá, galera. A extensão marítima, então, são essas viagens marinhas, essas viagens de navio, a qual os reinos financiam para eles irem atrás de terras, riquezas, posses e pessoas que trabalhem de graça, né? As terras é porque quanto mais eles chegam nesse local, eles exploram, dominam, brigam, matam, estrupam e tomam posse dos lugares, né? Não foi diferente com a nossa história brasileira. Então os portugueses vieram para cá, arrebentaram com os índios, trouxeram mais escravos, levaram tudo que nós tínhamos de bom aqui, né? Que é nosso ouro, nossa mineração, que é nosso pau-brasil, que é a nossa madeira muito famosa aqui. Então, galera, além de conquistar os territórios, eles queriam todas as riquezas que a terra possuía poder, porque isso enriqueceria eles, tá? E esse lugar dominado se tornaria uma colônia, se tornaria um sistema colonial. Então, essas expansões marítimas, a expansão marítima a gente pode colocar como se fosse entregas de trabalho, carretos de serviço hoje para nós, né? Quem faz esses comércios hoje para nós, quem busca, é os caminhões, né? Antigamente eram os navios, tá bom? Eu acho que ficou claro isso, né? Quem tiver dúvida, depois me chama no privado. Depois do sistema colonial, é importante a gente saber o seguinte: com a Europa mudando, todo esse sistema, nós vamos ter uma nova forma de mercado, que se chama mercantilismo. Então, quanto mais navegações, mais viagens de navio vai ter, mais produtos vão ser adquiridos, os poderes já estão absolutos, né? Eles já mandam. Então, é a primeira fase do capitalismo. A gente vive um capitalismo, um sistema de capital que você tem que ter, o dinheiro para comprar, o patrão lucra mais do que o funcionário. Então, o mercantilismo é um processo disso, tá? O mercantilismo é um sistema governamental que foi criado lá na Idade Média para mercantilizar os produtos. Então, eu posso exportar para fora e para dentro esse produto. Eu vendo esse óculos maravilhoso e aí eu posso levá-lo para fora da minha nação e cobrar uma taxa por ele. Olha, para entrar aí vai cobrar uma taxa, você tem que ter uma renda para me trazer esse produto. Isso é um mercantilismo, tá? Envolve sim a moeda de troca, então tem que ter uma negociação aí, qual que vai ser, como vão fazer. Eu produzi, então eu tenho o direito de estipular o valor, tá? Mercantilismo é só uma curiosidade também para vocês verem. Algo muito importante que vai acontecer nesse período moderno, que vai incendiar, é a Reforma Protestante. Eu passei o filme para vocês de Martinho Lutero. Esse filme, ele traz a vida de Lutero, obviamente, explica quem é Lutero. Ele é um padre, ele foi professor, né, seminarista. Ele é católico, vive na Alemanha. Ele é muito querido pelos príncipes, pelos reis, pela sua inteligência. Porém, ele faz uma coisa que ele revoluciona todo o período moderno. Lutero
conhecendo todas as escrituras, passa a condenar algumas ações que a Igreja Católica faz, que é a cobrança de indulgências. Então, a indulgência é um valor que você, é um papel que você comprava para pagar os seus pecados e te dar um lugar no purgatório, desculpa. Palavra que não é muito do meu cotidiano. Lutero se revolta, porque ele, por conhecer as escrituras e ensiná-las, ele sabe que Deus, né, qualquer ser espiritual, não descreveu isso. Porém, a Bíblia, amados, era falada, era lida em latim. Então, o povo alemão não sabia ler latim, né? Igual a gente. Se ler a Bíblia em inglês, a grande maioria não vai entender. Alguns que fazem curso ou que sabem, mas em geral não vão entender nada. Quando tem filme em tradução que tem que ler, ninguém quer ler, porque a pessoa quer ouvir, não quer ficar lendo, né? Porque a dificuldade é difícil. Então, galera, Lutero publicou 95 teses, 95 explicações, simples assim, colocou num papel, publicou lá na igreja, pregou lá na igreja, falou assim, ó, vou pregar, traduziu para o alemão. Aí o babado foi forte. Por quê? Porque todo mundo que era submisso, que dava seus dinheiros, que era submisso aos reis, ficou possesso da vida. Opa, peraí, então não tá escrito isso na Bíblia? Ah, não é possível. Lutero, sem querer, criou milhões de religiões protestantes. É a partir desse movimento que aconteceu em 1517, ele ascendeu a Europa e o mundo todo com isso, porque ele tira a submissão da Igreja Católica. A Igreja Católica, como vocês sabem, lá desde o Império Romano, ela é a principal, a forte, a única que eles pregam que Deus é verdadeiro. Depois disso, babado. Não era a intenção de Lutero. Lutero só queria denunciar essa ação que para ele é muito errado. Porém, ele criou a Reforma Protestante, conhecida como protestantismo. A partir de Lutero, todo mundo que segue esse pensamento de Lutero pertence a uma religião, ou criou uma religião, ou revelou uma religião, formou uma nova religião protestante. Lutero é mais famoso, mas tem Calvin também, que é conhecido como calvinismo. Então, são vários, ok, galera? Então, assim, é muito importante esses momentos, porque uma coisa liga a outra, uma coisa influencia a outra, ou de frente para trás, ou de trás para frente, ou ligado, ou do lado. São coisas que ligam, a história tá ligada, ela é fundamental, ela explica. Por isso que eu sempre falo, o que a gente faz hoje dá resultado lá no futuro. Ai, mas a vida é injusta comigo. Amado, você plantou, você colhe. É um fato. O que você faz hoje tem uma consequência no futuro. Por isso que a gente tem que pensar bem no que faz, né? Nas suas ações, na forma de agir com as pessoas, no tratamento. É muito importante, tá bom? Galera, Lutero fez tudo isso. Hoje eu sou uma resposta de Lutero. Eu sou protestante, né? Não sou católica. Porém, a Igreja Católica é muito forte ainda hoje. Ela tem o segmento. Quem não é protestante é católico, apostólico, romano. E isso é uma expressão católica, até grande, né? Significa que a pessoa não sofreu alterações. E quem acredita em Deus, no cristianismo, e tá nesse momento aí, acredita, tá? Num protestantismo, num Deus, mas de forma mais protestante, segundo o que Lutero aborda, tá? É claro que hoje tem muitas religiões protestantes que estão deixando a desejar, mas aí isso é uma outra história, um outro momento. Galera, Lutero, ele incendeia muitas revoluções, que é o que eu disse para vocês. Então, uma delas, que é a primeira, é a Revolução Inglesa, né? A Inglaterra é um dos reinos bem poderosos também daquele período da Idade Moderna, e ele acende tudo isso, né? Oi? Antes dessas revoluções acontecerem, quando Lutero faz isso, ele já incentiva iluministas, pensadores, a incentivar esse movimento. O iluminismo, galera, é um movimento de iluminar ideias. Então, se eu não estou pensando, opa, vou pensar. Como é que custa 10 reais e o povo tá me cobrando 15? Não, tá errado, querido. Os iluministas são um grupo de pensadores que defendem esse lado humano, esse lado livre que nós temos direito de ter. Não só mulheres, mas como Estado, cores, enfim.
São esses iluministas, são esses pensadores que vão levar o mundo para frente no sentido de mudanças. Claro, os iluministas dessa época pensavam em muitas coisas que hoje é muito diferente. A gente evolui, né? Nós somos contemporâneos, não se esquece, a gente está à frente do moderno. Mas esses iluministas daqui, eles criaram muita coisa. Então, perceberam que a gente não tinha que ser submisso só ao rei. A Revolução Inglesa é um do fato, né? É uma revolução civil que acontece ali dentro da própria Inglaterra, que os ingleses se revoltam com a forma de sistema de governo da Inglaterra, a forma de produção, como estão sendo explorados. A Revolução Industrial é uma revolução da indústria. Então, a galera sai do campo e vai para os centros, morar nas cidades, que aí já vai começar a formação das cidades, mas eu explico melhor depois para vocês. E vai ter uma revolução da indústria porque se trabalha demais, se é explorado demais. Então a indústria sofre uma revolução. Além de surgir coisas novas, revoluciona em direitos, em deveres, no que fazer, né? E a francesa vai abalar também, porque é uma potência, a França, a gente sabe, é um reinado de potência. Também seguindo com a Inglaterra, o povo francês vai se revoltar com os termos de trabalho, com as formas de vida. Uma revolução, galera, é quando alguém não está satisfeito com alguma coisa, né? Que deveria acontecer muito. Mas, infelizmente, ninguém quer brigar, ninguém quer isso em dispor, porque isso vai vidas, né? Isso, infelizmente. Galera, foi a aula de hoje. Não se esqueçam que a expressão novo mundo é porque é esse descobrimento. E isso tem um processo, o objetivo é entender como esse novo mundo aconteceu, como essa Idade Média aconteceu, é muito importante, tá bom? O Renascimento é um fato também muito importante. O Renascimento, ele vai retratar esse mundo que está renascendo de novo. Porque a gente vem de um período medieval muito pacato, muito com costumes muito diferentes, né? Vamos colocar assim. E aí você vem um mundo qual a igreja não é o único, a forma de pensar. O Renascimento, ele defende a forma do homem pensar, da forma racional. Você renasce a cultura, o jeito cultural, tudo tem valor. Galera, o vídeo já tá em 17 minutos, fiquem com Deus, é isso o vídeo da semana. Eu expliquei todos os pontos que vocês precisavam ver e que vocês já viram em outras aulas, mas só pra gente iniciar o bimestre. Esse vídeo eu vou cobrar ele de vocês até semana que vem, junto vai a atividade lá pra vocês que eu vou colocar. Tchau, sétimo C, se cuidem, não fiquem nas ruas, a consequência do passado presente traz complicações do futuro. Beijos!